Então tá, vou colocar aqui na tela a apresentação. Infelizmente vou parar de ver vocês, mas a hora que vocês quiserem compartilhar alguma informação, alguma dúvida, o que vocês precisarem, é só me chamar. Ok. Conseguem ver a apresentação? Sim, Carol. Sim. Tela cheia para todo mundo? Sim. Legal. A diferença então, tá. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Vamos falar sobre a gestão de desempenho. Esse ano nós trouxemos aí vocês, né, como os nossos protagonistas do nosso treinamento. Então, vocês vão poder ver aí quem mandou para a gente, quem compartilhou as fotos. Todas que eu consegui incluir estão aqui. Tudo porque a gente precisa que vocês se enxerguem também nesse processo. Então, tudo que eu começar a falar daqui por diante, dúvidas, se vocês quiserem compartilhar alguma sugestão, é só falar. A gente vai levando aqui o nosso treinamento. Então, para começar a falar sobre gestão de desempenho, eu vou começar lá do início, né? Vamos falar sobre a diferença entre gestão de desempenho e avaliação de desempenho. O que é GD, né? O que a gente chama aí de GD? Então, o GD é um processo maior, é um processo contínuo, ele envolve diretamente a identificação, mensuração e desenvolvimento em relação ao desempenho dos colaboradores, alinhando aos objetivos estratégicos da organização. Então, a gestão de desempenho é o grande processo que estabelece os critérios parametrizados, transparentes, para que a gente possa acompanhar o nosso desempenho dos times e do negócio como um todo. É onde fica claro e onde mostra o que se espera da gente e o que a gente também espera de onde nós estamos atuando. A avaliação de desempenho, ela é o grande instrumento, é a grande ferramenta dentro desse processo maior que é a gestão de desempenho. Então, a avaliação é um instrumento que, a partir dele, a gente consegue estabelecer e definir, comunicar expectativas de desempenho, tendo como parâmetro as entregas e as contribuições de um profissional. Então, essa é a diferença. Um é processo, o outro é ferramenta. E essa aqui é a linha do tempo da gestão de desempenho dentro da Unimed Rio. Então, a gente começou lá em 2003. Esse é um processo reconhecido no mercado, né? Nós fomos premiados pela Unimed do Brasil, fomos bench para outras Unimedes, então o nosso processo é reconhecido. É um processo muito importante, ele é considerado importante dentro dos nossos processos maiores, não só da área de gestão de desempenho, mas para a empresa como um todo. E mesmo passando por ajustes, e mesmo passando por anos que foram bem atípicos, a gente não deixou de realizar, né? Então, 2020, 2021, nós entendemos a importância, demos continuidade ao processo, ajustando rota, ajustando data, mas ele seguiu, né? E em 2022, alinhados aí também a toda a nossa comunicação sobre diversidade, nós incluímos na avaliação uma pergunta sobre o tema. Então, no ano passado, quando vocês responderam uma pergunta também que inclui a diversidade. E esse foi um ponto muito importante para a gente, justamente para que todos os nossos processos, toda a nossa comunicação fale a mesma língua, esteja dentro de um mesmo percurso. E aí, para 2023, algumas atualizações no ciclo. Não deu para ser diferente, né? É inevitável. Depois que a gente volta aí de anos que foram atípicos, é impossível não reimaginar processos, não reimaginar modelos, não passar aí por uma atualização. Então, nós trouxemos para esse ano um ciclo e uma única fase. Nos anos anteriores, a gente até recebia algumas dúvidas de vocês que deixava que a gente percebesse bem claramente que às vezes ficava confuso de onde eu estou nesse processo, o que eu estou fazendo agora, o que eu ainda preciso fazer, o que falta, onde eu parei, eu estou falando de que agora. E a ideia foi que a gente pudesse simplificar, né? Então, nós vamos abrir a avaliação de desempenho agora e vamos levar esse ciclo em uma única fase que vai durar mais ou menos aí até o final do ano, com folga, né? Se todo mundo se engajar ali, a gente consegue até terminar antes. Mas a ideia é essa, que a gente abra a avaliação de desempenho agora em agosto, faça as avaliações, passe por todo o processo. Lá em novembro, a gente vai falar sobre resultados, devolutivas, PDI, metas para 2024. Né? A gente concentrou agora, né, no meio do ano para levar até o final para que a gente possa ter um processo muito mais consistente
para o próximo ano e para o que a gente espera do colaborador e para que a gente tenha tempo, principalmente, para desenvolver. O nosso foco com isso é a palavra que eu já falei, simplificar o processo, tornar ele mais claro, tornar ele mais tranquilo, né, e fluido para que vocês possam entender melhor o momento que a gente está passando agora, sem perder a qualidade, sem perder o foco nos resultados, mas ganhando agilidade, que eu acho que é uma palavra que conversa muito, não só com a nossa realidade, mas com todo mundo à nossa volta. Bom, e aí, como é que fica, né? O que que muda? O que que permanece? Para começar, alguma dúvida? Oi? Vou continuar. Para começar, quem participa do nosso processo? Isso permanece, tá? Ativos, admitidos, com pelo menos 6 meses na empresa, na data de abertura do ciclo, e não participam jovens aprendizes, estagiários, afastados há mais de 6 meses, que tenham ficado afastados por mais de 6 meses e tenham voltado a menos, né? Não tenham mais de 6 meses desse retorno. E se estiver afastado, também não participa desse ciclo, tá? A avaliação em si, ela permanece sendo realizada na nossa plataforma de gestão de desempenho, que é a mesma que vocês conhecem, e quem não conheceu ainda vai ter essa oportunidade. Ela continua conversando ali entre competências e hábitos, não tiveram alterações no nosso formulário, a gente permanece com os formulários iguais. Para avaliar, o gestor precisa acompanhar o colaborador há pelo menos 6 meses. O período de 6 meses também é válido para os casos de promoção e mudança de área, tá? Então, se eu fui promovida, se eu tive uma alteração no meu cargo e eu ainda não completei 6 meses nesse novo cargo, a minha avaliação vai se referir ao meu cargo anterior. Isso para que a gente possa ter muito mais consistência, para esse profissional ter o tempo de se desenvolver ali nessa nova atividade, para que a avaliação seja justa, certo? O mesmo quando a gente tem um novo gestor. E aí, nessas ocasiões, a gente sempre passa por uma gestão acima, ou a gente faz algum ajuste que seja mais coerente dentro da equipe. Mas um gestor com menos de 6 meses, geralmente não avalia o time. As etapas. As etapas continuam as mesmas, né? A devolutiva é para todos, e a gente trabalha em 2 modalidades, 360 e 180. Na modalidade 360, nós temos avaliações de pares, avaliação de subordinados, avaliação de gestor e autoavaliação. Na avaliação 180 graus, avaliação de subordinados e autoavaliação. Eu vou falar com mais calma daqui a pouco sobre as etapas. Aqui eu só vou passar mas pelo que muda e pelo que fica. Do ciclo, acho que a maior alteração está aqui. Cada etapa vai ser realizada uma vez apenas ao ano. Então, se antes vocês preenchiam formulários de avaliação no início, no meio do ano, agora nós vamos preencher uma vez o formulário de avaliação. Se nós tínhamos reuniões de calibração, se tínhamos ajustes necessários ao longo do ano, dessa vez nós vamos fazer uma vez também. E a etapa de PDI, devolutiva e metas pode ser incluída na plataforma, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. As metas também, que eu esqueci de citar do slide anterior, elas vão ser referentes ao próximo ano, tá? Bom, em relação à metodologia de avaliação, não muda, tá? A gente continua com a metodologia vinculada aos nossos hábitos. Então, para cada hábito, nós temos comportamentos que são esperados e que são avaliados em cada pergunta. E aí vem sempre uma dúvida, né? Os formulários são todos iguais? Não. Os formulários são divididos por grupos de cargo e eles vão acompanhar a complexidade de cada cargo. Por isso que a gente faz sempre essa pergunta: esse colaborador foi promovido há quanto tempo? Porque a gente muda o formulário que ele vai ser avaliado. Isso para tornar, né, mais uma vez, a avaliação justa e para que ela seja muito mais próxima à realidade, que possa realmente medir o que a gente precisa medir. Então, cada colaborador, dentro do seu escopo profissional, dentro do seu cargo, vai ter a complexidade ali do seu formulário. Porém, todos estão vinculados aos nossos hábitos e todos medem os mesmos comportamentos. Então, para empatia, o que a gente precisa verificar? A inteligência emocional, comunicação empática e a visão sistêmica. Para criatividade, a gente vai verificar potencial criativo e adaptabilidade, gestão do conhecimento, colaboração. E quanto a protagonismo, resolutividade, negociação e responsabilidade.
Esses comportamentos, eles são definidos já há muito tempo no nosso processo de gestão de desempenho. Eles não mudaram, as perguntas não mudaram, continua o mesmo processo. A única coisa que pode acontecer é que se você teve alguma alteração de cargo, o seu formulário vai acompanhar, caso você já tenha 6 meses aí nesse novo cargo. E as modalidades de avaliação, né? Como eu falei lá atrás, nós temos dentro do nosso processo a avaliação 360 graus e a avaliação 180 graus. Quem participa da 360? A 360 é uma volta completa, né? Ela avalia par, subordinado, autoavaliação e gestores. A avaliação de pares é aquela que a gente avalia o nosso par, a pessoa que tem ali o cargo igual ao nosso, equivalente ao nosso. Precisa ser tudo da mesma área? Não. Se eu tenho contato com outras áreas, se eu faço esse movimento, se eu tenho essa comunicação contínua com outras áreas, eu posso puxar um par de outra área para me avaliar e posso avaliar um par de outra área. Mas o cargo precisa ser o mesmo por conta do formulário de avaliação, tá? A avaliação de subordinados é quando os colaboradores da equipe avaliam o seu gestor direto, certo? A autoavaliação, aquele momento de reflexão que a gente para olhar o nosso resultado, que a gente tem que parar ali naquele momento de honestidade com a gente mesmo e entender como é que a gente está se saindo aí dentro das nossas atividades. E a avaliação de gestor é quando o gestor avalia a gente. Essa avaliação 360, quem participa são cargos de gerência, coordenadores, diretoria e superintendência. Essa volta completa são vários olhares para uma mesma pessoa dentro de uma mesma avaliação. A avaliação 180 graus, ela é uma meia volta, né? Ela fica ali entre liderança e colaborador. Quem faz? São cargos de auxiliares, técnicos, assistentes, analistas, especialistas, supervisores, líderes, todos eles estão aí dentro da avaliação 180 graus. Então, é aquela onde o colaborador se autoavalia e é avaliado pelo gestor. Aqui a gente precisa sempre de uma atenção porque gera muita dúvida. Eu não avaliei o meu gestor. Se o meu avaliador, se o meu gestor, ele não está dentro da avaliação 360 graus, é isso mesmo, você faz a sua avaliação, ele faz a dele. Se ele estiver dentro da avaliação 360, ou seja, se o cargo dele for de gerente, coordenador, diretor, superintendência, a gente faz a avaliação de subordinados. E vocês vão reparar isso porque quando vocês abrem a plataforma, todas as avaliações que vocês precisam fazer vão estar no seu perfil. Então, já vai estar ali determinado o que você precisa avaliar. Não precisa fazer esse movimento, a não ser que você esteja dentro da 360 e precise puxar os seus pares para avaliar. Bom, em relação a papéis e responsabilidades, eu botei esse quadro separado, gestor e colaborador, só para ficar ilustrativo, mas na verdade todo mundo tem o mesmo papel e a mesma responsabilidade, que é a busca pelo desenvolvimento, né? É o seu protagonismo, é o seu direcionamento de carreira, todo mundo aqui está buscando a mesma coisa. E o desenvolvimento estratégico do negócio, que a gente não pode perder de vista. Mas, para que fique assim, um pouco mais claro, gestor orienta e esclarece os pontos de melhoria, valida e reconhece pontos positivos, sugere e apoia planos de desenvolvimento, deixa claro e é verdadeiro quantas possibilidades de carreira na empresa, compartilha as prioridades e estratégias do time e o que espera de cada um. Dá e pede feedback. Colaborador também diz o que deseja, não é para ficar só esperando dizer o que querem da gente, a gente também pode dizer onde a gente quer chegar. Busca entender seus pontos de melhoria, protagoniza sua história e entende suas responsabilidades no plano de desenvolvimento, busca entendimento entre os momentos diferentes e expectativas pessoais, estratégia da empresa, dá e pede feedback. Essa linha aí não mudou, é para todo mundo. Bom, e aí a gente se pergunta, né? Por que, depois de tudo isso que eu falei, se ainda ficar essa pergunta, mas tudo bem, vamos lá. Por que fazer a avaliação de desempenho? Vocês têm uma ideia? Oi? Dentro desse a gente tem que abrir um para evoluir, né? Evoluir, se desenvolver. E mais o quê? É um momento para reflexão, né? Tanto do colaborador, da gestão, da parceria.
E principalmente nesse momento, né, a gente entender no que a gente pode ajudar mais para melhorar a empresa, né, e também, junto com isso, o nosso crescimento profissional. Perfeito, perfeito. Eu acho também, só para contribuir, a expertise do cargo que a pessoa está ocupando naquele momento, de repente ela pode começar a tramitar para outros cargos ou outras ações diante da operadora. Tem, né, aproveitamento daquele profissional diante de outras vertentes que a operadora possa oferecer, né? Com certeza, perfeito. Passa por aí, vocês estão corretíssimos. Estruturalmente, quando a gente pensa na avaliação de desempenho, quando a gente pensa em todo esse processo de gestão de desempenho, a gente também pensa que é um processo que alinha de uma forma consistente vários outros processos dentro da área de gestão e para a empresa como um todo. Então, para algumas movimentações em remuneração, existe lá a consulta de GD, a consulta da avaliação de desempenho. Para os processos de recrutamento interno, existe a consulta da gestão de desempenho. Para os processos de treinamento e desenvolvimento, a gente também retorna lá ao plano de desenvolvimento de vocês, dá uma olhada no que a gente precisa focar. Para falar de sucessão, para falar de carreira, como vocês bem colocaram aqui, tudo isso envolve a gestão de desempenho. Além disso, ela reconhece e faz com que a gente reconheça os nossos hábitos no dia a dia, porque a gente fala muito deles, mas a gente precisa também reconhecer eles nos nossos comportamentos. Destaca pontos de atenção, estimula e reconhece os pontos positivos. Às vezes é tanta coisa aí dentro do nosso processo que a gente precisa parar para pensar, opa, onde é que eu posso melhorar? O que eu já faço que é bem bacana? É um ajuste de rota, né? Planeja o desenvolvimento e orienta a carreira, né? É o momento onde a gente pode parar para pensar onde eu estou, para onde eu quero ir, né? Que esse processo seja consciente para todo mundo, né? Não é só ali aquela correria do dia a dia, mas que eu possa realmente entender o meu papel e aonde eu quero chegar. Esse é um momento de reflexão, com certeza. E aí, na prática, como é que funciona, né? Que eu estou aqui falando pra caramba da teoria da gestão de desempenho, estou explicando todo o processo, mas quando chega lá na hora, frente a frente a plataforma, como é que fica? Bom, antes de partir para a plataforma, vamos entender aqui as etapas, porque nos outros ciclos, e como eu falei aqui, às vezes na hora de fazer a gente fica um pouco naquela dúvida, né? Ah, agora começam as avaliações, mas o que exatamente que eu preciso fazer? Então tá. Então a nossa previsão é abrir a plataforma na segunda-feira, no dia 7, para todos os colaboradores, né? Que irão e que são elegíveis aí à gestão de desempenho, à avaliação de desempenho. E quando falar, a plataforma está aberta, a comunicação vai colocar lá no Workplace, super legal, a plataforma está aberta, o que eu tenho que fazer? Nesse primeiro momento, é a etapa de avaliações. Então, agora, o que a gente precisa fazer é entrar no nosso perfil e preencher o formulário, justamente respondendo ali cada pergunta de acordo com o nosso cargo, de acordo com a nossa metodologia. Então, é o momento de preencher formulários na plataforma. Enquanto nós estivermos no período de avaliações, é isso, preencher os formulários na plataforma. Cada um vai realizar os processos de acordo com o seu perfil, como eu falei, 180 ou 360. E quando a gente abre a plataforma, vocês vão ver que na parte central ali de avaliações vai estar justamente o que você precisa fazer. É só clicar em avaliar. Passou essa fase, então vamos ter aí de agosto a setembro, né? 2 meses para fazer todo esse movimento aí de avaliação, de preenchimento de formulário. Passou essa fase, nós vamos para as reuniões de calibração. Aí já é um outro estágio. Quando chegar lá em setembro, nós vamos fechar as avaliações. O que significa isso? Não será mais possível preencher ou modificar formulário. Não vai dar para voltar atrás. Quem fez, fez. Quem não fez, vai ter que aguardar a próxima oportunidade. Porque nesse momento nós vamos partir para algumas reuniões com os gestores. Esse é o momento onde nós vamos avaliar as avaliações das equipes. O objetivo é que a gente possa ter os mesmos pesos e as mesmas medidas, ajustando e equilibrando os resultados conforme necessário, tá? As reuniões de calibração, elas são reuniões entre o RH e o gestor, ok? Então, a gente ainda não vai ter resultado aberto aqui na plataforma. Nós vamos fazer as avaliações e partir para as reuniões de calibração. O processo de calibração, ele garante que a avaliação de desempenho do colaborador seja realizada de maneira justa e objetiva em relação ao todo, né? Ela serve para que a gente possa ali
parar para refletir. Será que eu pesei um pouco? Ou será que eu deixei passar alguma coisa? Peraí, é essa nota mesmo? Ficou dessa forma? E ainda, né, que os colaboradores sejam avaliados dentro dos mesmos critérios. A nota final que a gente considera para GD é a nota pós esse período de calibração. Esse período de calibração, ele fica no módulo da matriz de talentos, tá? A gente vê ele na plataforma, na lateral. Ele pode ou não alterar a nossa nota no formulário. Esse processo, ele lembra muito aquela época lá, eu gosto de fazer essa analogia porque fica um pouco mais claro. Lembra aquela época de escola que a gente fazia a prova e tinha depois aquele encontro entre os professores ali, a direção, e, enfim, a orientação pedagógica, para a gente entender se está todo mundo certo ali no resultado que precisa ter, né? É justamente o que a gente vai fazer. Desse processo, o colaborador não participa, é sempre gestor e RH. Passou por esse período aí de equilíbrio que a gente tem, aí sim nós vamos abrir os resultados na plataforma. Então, nós vamos abrir os resultados e aí a gente já segue para um período de devolutivas, PDI e metas, né? Eu estou colocando aqui como devolutiva, a gente pode também falar, como está escrito na plataforma, feedback, mas é proposital esse nome devolutiva justamente porque esse é o momento de tratar ali tudo que foi relevado, tudo que foi incluído na nossa avaliação de desempenho. Então, eu vou pegar o formulário e vou olhar, olha, nesse ponto aqui, acredito que você possa melhorar, ou esse aqui você manda super bem, acho que a gente tem que continuar. Esse é um momento também para que possa ser traçado o plano de desenvolvimento individual, de acordo com tudo que foi visto nos formulários, de acordo com tudo que foi conversado, e o cadastro de metas, né? Que precisa também ser acordado entre colaborador e gestor. Eu sei que no meio do caminho parece que é muita coisa, mas a gente está fazendo de uma forma que a gente consiga ter esse fluxo bem definido. Então, quando chegar lá em novembro, a gente já vai ter preenchido a avaliação, a gente já vai ter conversado sobre todos os resultados, a gente já vai ter conversado com os colaboradores, então, de uma forma muito mais segura, a gente consegue falar sobre plano de desenvolvimento e metas. Então, é o período reservado para o feedback, cadastro de metas e PDI na plataforma, e nesse momento os resultados estarão abertos para que todo mundo possa verificar, tá? Carol, Oi. o Flávio perguntou aqui se é o primeiro ano que a gente faz essa calibração. Não é o primeiro ano. Houve as reuniões na matriz de talentos em anos anteriores. No ano passado não foi feita, tá? Acho que em 2021 também não foi feito. Mas nós estamos retornando com o processo agora que a gente consegue ter tudo mais fluido, né? Avaliação, calibração e depois as devolutivas. Mas isso já foi feito aqui na empresa, sim. Podemos seguir? Vou seguir. Bom, e por falar em feedback, como eu falei ali nas devolutivas, né? Para a gente falar de feedback, é sempre bom lembrar, né? Aqui nós vamos, desde o ano passado, a gente colocou, a gente trouxe a ideia de ter um feedback efetivo, né? Um feedback que não seja positivo, que não seja negativo, mas que ele seja efetivo, ou seja, que ele estimule o desenvolvimento, que ele acrescente e que ele direcione todo o nosso processo, né? Que ele não seja só um momento para falar bem, só um momento para falar mal, ou um momento só para não falar, né? Que ele possa ser algo que vá participar aí do nosso processo de desenvolvimento e que vá direcionar o que a gente precisa fazer. Vou seguir aqui. Então, se a gente não sabe como começar, né, que às vezes é difícil, algumas perguntas podem ajudar a gente. Então, anotem aí ou depois voltam aqui nesse treinamento para que vocês possam se inspirar nessas perguntas. O que eu faço atualmente que você gostaria que eu continuasse a fazer? Essa é uma pergunta. Ou seja, o que eu estou fazendo que é bacana e você acha que eu devo continuar e que só influencia positivamente no meu trabalho, na equipe? O que eu devo continuar fazendo e que eu já faço bem? A segunda, o que é que eu não faço atualmente com frequência e que você acha que eu deveria fazer mais vezes? Ou seja, o que está faltando, né? O que eu fiz uma vez ou nunca fiz, mas que você acha que eu poderia fazer e vai influenciar positivamente nos nossos processos?
E a última pergunta, o que eu posso fazer para tornar isso mais eficiente? Ou seja, se tem alguma coisa que eu não estou fazendo, como? Como eu posso fazer para tornar tudo isso mais eficiente? Como eu posso fazer para colaborar de uma forma mais eficiente, mais consistente com o meu processo, com a equipe e com o negócio? Então, essas 3 perguntas podem auxiliar aí se a gente não sabe por onde começar. Eu nem coloquei divisão gestor-colaborador, porque essa pergunta é para todos. A gente pode se fazer essa pergunta, inclusive, no momento que estiver respondendo a nossa autoavaliação. E aí, sempre bom lembrar, né? A prática do feedback, ela precisa ser recorrente, né? Então, eu estou falando aqui de feedback, ele precisa ser feito, ele pode ser feito ao longo do ano, ele pode ser feito a qualquer momento que for necessário e da forma correta. Ele não precisa esperar a avaliação de desempenho para acontecer, tá? Inclusive, o módulo que está escrito feedback dentro da nossa plataforma é um módulo aberto. Ele pode ser utilizado a qualquer momento, não só quando a gente está com o ciclo aberto. Dentro da avaliação de desempenho, a gente justamente dá uma forçada nesse momento e chama de devolutiva para que a gente possa trazer ali o que aconteceu no nosso processo de avaliação de desempenho. Mas feedback, a gente pode praticar ele aí conforme necessidade. Ele precisa ser direto, explícito e útil, vinculado diretamente a um comportamento percebido, né? Não seja vago, não fale pelos outros e ser genérico definitivamente não é uma opção. Esse é o momento de conversa franca. Se prepare sempre para esses encontros, se expresse de uma forma clara, aberta e muito honesta, né? É o momento que a gente tem de grande troca, né? Tanto colaborador quanto gestor, é onde a gente pode perguntar, onde a gente para ali no nosso dia para refletir sobre o nosso desempenho e trocar sobre ele, né? E falando em metas, né? Já que a gente falou ali de metas durante o processo, as metas devem ser incluídas na plataforma no módulo de metas. Também fica na lateral ali da plataforma, quando vocês abrirem, vocês podem reparar que tem ali metas. Esse módulo, ele é independente, tá? Então, assim como o módulo de feedback, ele não fecha. Ele pode ser editado durante todo o ano, não precisa aguardar o ciclo de gestão de desempenho, porque ele fica aberto, diferente daquela parte dos formulários que abre e fecha. Então, mesmo que o colaborador ainda não participe de GD, ele pode acompanhar as metas da equipe. Então, nós estamos fazendo esse movimento de colocar todos os colaboradores ativos dentro da plataforma. O módulo de metas pode ser utilizado, não tem problema, não vai estar vinculado às avaliações, mas pode acompanhar. Isso é independente, tá? Nesse primeiro momento onde nós vamos estar só nas avaliações, realmente só quem é elegível é que vai ter esse acesso ali liberado aos formulários. Depois, falando em módulos de feedback, metas ou no organograma que tem disponível também na nossa plataforma, todo mundo pode verificar. E nós vamos considerar as metas individuais de equipe para 2024. Então, organizem as suas metas pensando em como vocês vão desenvolver ao longo do próximo ano, né? Falando aqui de GD, pensando nos planos de desenvolvimento individual e no alcance da equipe. Bom, e aí na ferramenta, né? Como é que a gente faz para acessar a ferramenta? Vocês podem ir no Workplace, serviços para o colaborador, serviços disponíveis, gestão de desempenho, tá? Quem já tem o link salvo pode usar, é o mesmo link. Se perdeu, é só ir lá no Workplace, clicar, que você vai entrar direto na plataforma. Acessou a plataforma, como é que faz? Faz um tempão, desde o ano passado, que eu não ouço falar disso, como é que eu entro? Se for o primeiro acesso, CPF para login e senha, tá? Se não for o primeiro acesso, é só colocar o CPF ou o e-mail, o identificador que vocês utilizarem, no e-mail corporativo, e incluir a senha que vocês cadastraram. Mas já faz um tempão, né? Não lembro mais a minha senha, esqueci a minha senha. É só clicar em esquecer a senha que você pode receber o seu link pelo e-mail corporativo. Nada disso deu certo, não recebi o meu link, eu sou elegível à avaliação de desempenho, já tenho anos de empresa, não aconteceu nada, não estou conseguindo entrar. Pode falar comigo, me chama, a gente resolve, me chama no Place, me chama no Teams, só chamar, mandar um e-mail que a gente resolve. E como é que depois que a gente faz esse acesso à ferramenta, se for a primeira vez,
vai aparecer esse termo de uso e condições, que é a parte, realmente para vocês lerem o termo, e está aí dentro da LGPD. Só clicar em ciente e aí vocês já vão ter acesso ao perfil de vocês, tá? Esse perfil, vocês podem editar com as informações de vocês, pode colocar foto, as informações, os dados pessoais de nome, e-mail, essas informações elas já vão automáticas, até para que a gente possa ter aí um padrão de informação para todo mundo, mas vocês conseguem editar a formação, os dados profissionais, idiomas, vocês podem ter essa autonomia dentro do perfil de vocês. Ali, né, na lateral, vocês conseguem ver os módulos, como eu falei, então vocês vão ver o módulo de avaliação, a parte de plano de desenvolvimento, metas, feedback, é só clicar no módulo que ele vai abrindo para vocês. E para avaliar, você vai checar o ano do ciclo que aparece nesse box aí de avaliações e clicar em avaliar. É só isso. Todas as avaliações em abertas são as avaliações que vocês precisam fazer, tá? Dentro do perfil de vocês. Então, se ficar em alguma dúvida, não sabe o que tem que fazer, quem tem que avaliar, quem vai te avaliar, é só dar uma olhadinha nessa parte, nesse box de avaliações, que já vai estar claro ali o que você precisa fazer. Permanece com dúvida? Me chama. Clicou em avaliar, você vai direto para o formulário de avaliação, tá? Chegou ali no formulário de avaliação, vocês vão perceber a nossa metodologia, que foi o que eu falei lá atrás. O formulário está dividido pelos nossos hábitos, então nós vamos ter criatividade, empatia, protagonismo. Cada pergunta ali tem a sua escala para que vocês possam responder. E aí vale relembrar, né, a escala de frequência, então vocês podem responder nunca, algumas vezes, com frequência sempre, além do esperado ou não aplicável. O nunca é reservado para quando a gente realmente nunca percebeu aquele comportamento em um nível satisfatório referente àquela pergunta que nós estamos respondendo. Então, se eu estou ali na primeira pergunta sobre criatividade, eu percebo que esse colaborador, ou eu mesmo, nunca demonstrei esse tipo de comportamento? Nunca. Algumas vezes é que naquele período que nós estamos avaliando, algumas vezes, uma vez ou outra, aquele colaborador demonstrou num nível satisfatório o comportamento. Sempre é quando sempre, né? Sempre, todas as vezes, todas as demandas, todos os resultados, esse colaborador demonstrou um nível de comportamento satisfatório, né? Deu a resposta satisfatória, demonstrou aquele comportamento dentro do período que nós estamos analisando. E além do esperado, é exatamente também o que o nome diz. É não apenas quando ele sempre demonstra o comportamento, mas quando ele vai além, quando ele dá um passo à frente. Quando ele sai ali daquela caixinha, ele não faz só o que está dentro do escopo dele, ele sempre tem um plus, tem alguma coisa, vem uma ideia, ele contribui de alguma outra forma, é o além, né? E ele faz isso com frequência, e aí vale a pena que a gente marque essa opção na avaliação. O não aplicável é quando aquele comportamento dentro do período não pode ser verificado. Aqui pode acontecer, mas a gente tenta minimizar isso justamente com aquela ação dos 6 meses. Então, se você não tem ainda 6 meses na sua posição, você não vai ser avaliado dentro dessa posição, justamente para que você tenha esse tempo de desenvolver. Mas pode acontecer de não ser aplicável, ok? E aí a gente tem que ter a sabedoria aí para marcar essa opção. Aqui eu sempre gosto de ressaltar a nossa responsabilidade quando a gente responde nunca ou quando a gente responde além do esperado, né? Que são os dois extremos aí da nossa escala de frequência. Realmente eu nunca vi esse comportamento ser demonstrado. Realmente essa pessoa, ela só não está fazendo aquilo que ela deve fazer, ela vai além, ela está lá, já está anos-luz, já está pensando lá na frente, ela sempre vem com alguma ideia, com alguma coisa além da sua própria caixinha. Então, pensem dessa forma antes de responder. Para a autoavaliação, a escala de frequência é a mesma, tá? É o mesmo formulário, mesma escala de frequência. Então, quando a gente estiver fazendo a reflexão sobre o nosso desempenho, vale a pena também a gente prestar atenção no nunca e no além do esperado. Preencheu todas, não deixou de marcar nenhuma, a plataforma vai perguntar se você tem certeza que deseja finalizar, é só clicar em sim. Lá na lateral, a gente consegue clicar em avaliações e ver as avaliações do ciclo, tá?
essa tela aqui é para todo mundo, gestores e colaboradores. Aqui a gente consegue ver tudo que foi feito, tá? Autoavaliação, avaliação de subordinados, se for o caso, avaliação de pares, todas as avaliações que estão abertas para a gente consegue ver daqui. Os resultados, eles aparecem aqui também nessa tela. Vocês estão vendo ali que tem a opção para clicar em resultados. Mas eles vão ser abertos no momento de abertura de resultados. Enquanto nós estivermos em processo de avaliação, enquanto os formulários estiverem abertos, esses resultados não vão estar disponíveis, ok? E a gente vai avisar, né? Da última vez nós fizemos dessa forma também, a comunicação vai fazer lá o comunicado no Workplace, nós também vamos falar muito para vocês, olha, a partir de amanhã, a partir de semana que vem, você já pode ver esses resultados na plataforma. Então, fiquem atentos. Por enquanto, ninguém vai ver os resultados, nem gestor, nem colaborador, e depois nós vamos abrir os resultados lá, conforme o nosso calendário, conforme o nosso cronograma. E aí, gente, o que vocês acharam? Tudo bem? Todos vivos? Sim. Tudo bem. Que bom! Basicamente o que a gente já fez em outros anos, não? Perfeitamente. Mas quer falar, parecido, bem parecido com os outros, né? Não teve quase alteração. É mais simples, né? Não. A grande modificação antes nós fazíamos isso mais ou menos, né, 2 vezes no ano, todo esse processo, principalmente preencher formulários. Tanto vocês perguntavam, nossa, eu estou fazendo isso de novo. Agora nós vamos fazer concentrado aí nessa metade do ano até o final. Então, a ideia foi simplificar, mas foi mantido toda a metodologia, os passos, vocês vão ver também que a plataforma é a mesma linguagem, mas mesmo assim, se ficar com alguma dificuldade, é só falar, tá? E, para completar aí o nosso estudo, nosso aprimoramento, todas essas informações vão estar no DOM, tá? Então, a partir da abertura da nossa plataforma, nós vamos colocar mais informações lá. Acredito que amanhã já esteja né? Estou fazendo agora o vídeo, amanhã eu já incluo lá também no DOM. E lá temos os vídeos explicativos, então nós falamos um pouquinho mais de cada etapa, tem o e-book da plataforma, tem o e-book de gestão de desempenho, explicando ali cada ponto a ponto, né, muito mais claro até do que eu estou falando agora. E para quem ainda não acessou o DOM, para quem ainda não teve essa experiência de entrar no DOM, ou também não lembra como é que faz, tem que estar conectado à VPN, ok? Vocês vão pelo Workplace, serviços para o colaborador. No mesmo lugar que tem GD, vai ter lá desenvolvimento online no DOM. Clica lá e você vai utilizar a matrícula e a senha de rede. Da mesma forma que entra aqui para acessar toda a rede, a gente entra também para acessar o DOM. Se tiver alguma questão de acesso, tanto no DOM quanto na plataforma lá na frente, na semana que vem, quando ela abrir, se tiver alguma dúvida sobre todo o processo, é só me chamar, vocês já sabem, né? Bom, e aqui é só um recado, porque vocês se viram aí no treinamento todo, né? A gente colocou as fotos, não só porque vocês fazem parte desse processo, porque esse processo é por nós, é de todos nós, né? Estamos aqui para desenvolver e esse processo ajuda muito, né? Então, faz parte da sua rotina, você é o protagonista e constrói a sua história. Então, não é à toa que a gente está vendo a nossa cara aqui, é porque GD é nosso, de fato. Então, não deixem de participar. Qualquer dúvida, pode me procurar. Temos aí o nosso time de gente de gestão também, que vai dar seguimento na dúvida de vocês. O que não pode é deixar de fazer. Combinado? Combinado. Muito linda a apresentação. Parabéns. Combinado. Muito legal. Legal, que ótimo. Depois vocês vão ver essa apresentação lá também. Quem tem? Eu estou vendo umas mãozinhas levantadas. Alguém quer tirar alguma dúvida? Brenda? Eu acho que o pessoal queria bater palma e levantou a mão sem querer. Então tá ótimo, levanta também. Tá certo, gente. Muito obrigada, a gente se vê. Ok. Obrigada, Carol. Beijo, Carol. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Elaine!
Elaine Azevedo. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde. Vou te Tchau, tchau. perguntar, Boa hein? tarde. Obrigada. Estou Tchau, pronta, obrigada. Elaine. Rita, Boa tudo bom, tarde. Rita? Boa tarde, obrigada. Boa Tudo tarde, bem, obrigada. Elaine? Tudo bom, querida. É tão bom ver os colegas, tá vendo? É, Que é oportunidade ótimo, ainda bem. gostosa. É muito bom É mesmo, mesmo. muito bom. Maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, uma Tchau, boa tarde para tchau. todos. Boa tarde.